Boa noite, bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção verdadeira, completa, definitiva para o mundo inteiro, já agora. Pergunta da semana é, quando apanha, fica mais forte? A verdade é que ninguém gosta de apanhar, em sã consciência, ninguém quer apanhar. E aparentemente ninguém fica mais forte depois que apanha. A lógica é que a pessoa fica mais fraca quando ela apanha. Mas a gente vê isso certamente também numa luta como essa imagem gerada por inteligência artificial. Depois de tanto apanhar, quando a gente aprende, fica mais forte, fica mais consolidado e fica cada vez melhor. Então, sim, de um certo modo, quando tem uma descida, depois tem uma subida maior. Quando tem alguma falha, é por onde entra a luz. Quando fica escuro, a pessoa percebe que precisa da luz. Que não está ainda tudo ótimo. A pessoa se acostuma com o escuro, se acostuma em ter uma vida normal, rotineira, padronizada, sem muita diferença. Quando tem a Broadway, que cria turbulência, que muda a paisagem da cidade, do bairro, da vida, a pessoa percebe que tem que mudar, que tem que crescer, que precisa de luz. Então, o fato da pessoa ter uma queda, apanhar, não que a gente queira, pelo contrário, a gente não quer isso. Mas fica mais forte depois, né? Como é explicado, que quando uma corda arrebenta, quando você dá um nó, no ponto que tem o nó, fica mais forte do que era antes. A gente está no projeto de Likutei Sihot. Esse é o capítulo, volume 23 do livro de Sihot, Discursos Hassídicos do Rebbe de Lubavitch. A gente está em Parashat Korach. Essa é a segunda Sihá, segundo discurso ligado a Parashat Korach. A gente está no Sefer Bamidbar, é o capítulo 18. Então, depois que Korach desafia Aaron e o sacerdócio de Aaron, o privilégio, o nepotismo, entre aspas, que Moshe teria conferido ao seu irmão para ser o Kohen Gadol, e não deu nada para Korach, que era primo de Moshe e de Aaron. Vadaber Hashem el Aaron, vani ine natati lecha et mishmarti trumati. Então, Hashem dá para Aaron et mishmeret trumati, que é tomar conta dos meus presentes que eu estou dando para você. O Rashi, a gente está no versículo 8, explica aqui que é Veani Hineni Hine Natati Lecha. Hine Natati Lecha. O Rashi fala que esse Hine está ligado com Simcha, com alegria. Depois vai entrar mais no assunto. Ele traz aqui algumas explicações que vêm do Sifri, que é o Midrash. O Rashi explica a palavra eis, Hine, Natati Lecha, eis, que eu estou te dando, é com alegria. Porque é como o Aaron, quando se encontrou com Moshe, Hine hu yotze likratcha, veracha vesamar belibó, que Aaron, quando foi encontrar com Moshe, quando Moshe saiu de Midian para encontrar com Aaron na fronteira com o Egito, para então ir salvar o povo e receber a Torá, Aaron foi com alegria. Samar Belibó foi um encontro espetacular dos irmãos que se encontram com alegria. Não tinha mais a briga entre os irmãos, um querendo matar o outro, como foi com Caim e Hevel, né? Caim e Abel, ou a luta entre Yaakov e Esav, e assim por diante, Ismael com Isaac. Foi os irmãos que se reencontram com alegria. Então, Veine, olha que está vindo para te encontrar eis que está vindo para te encontrar Aaron, está ligado com Simcha. Esse Hiné também está ligado com Simcha, com alegria. E acrescenta em relação ao Sifri, que
também explica esse assunto, falando sobre esta linguagem. Deixa claro que fala esta linguagem, já que não é o sentido literal comum para Hine. Não tem em outros lugares que o sentido simples, o comum, literal de Hine está ligado com Simcha. Então faz questão de explicar aqui qual é a diferença baseada no Sifri. E o motivo, o Rashi explica para a proximidade dos assuntos presentes em relação aos presentes do sacerdócio, que é chamado Matanot Keuná, com o ato de Korah, que se rebelou contra o sacerdócio de Aharon, é entendida, o Rashi traz, a parte de uma metáfora de um rei que deu um campo para um amado, mas não deu a escritura, não escreveu o contrato que estava dando esse campo como presente. Veio outro e questionou: por que é dele esse campo? É meu. Então o rei escreveu definitivamente, assinou e publicou. Assim que está escrito nessa metáfora que o Rashi traz. Em princípio, não tem relação entre esses dois assuntos. No Sifri, inclusive, são capítulos separados, com expressões diferentes, para falar sobre esses dois assuntos dos presentes do sacerdócio e do ato do Korah. O Rashi ainda acrescenta que tem o Sifri no final, né, como a gente pode ver aqui, né, traz aqui falando sobre Sifri, que é o Midrash. E ele fala Afkan, aqui também em relação à metáfora, Lefish Bakorah, já que veio Korah, que é esse outro que veio desafiar o Aaron, que era o amado do rei, e ele questionou contra Aaron sobre a Keuná, o sacerdócio, por que é dele, não é minha? Barra Katuv, então vem o escrito, o que está escrito, e deu para ele, para o Aaron, 24 presentes de Keuná, do sacerdócio. Bevit Melach, num pacto de sal eterno, Olam. Ele não explica por que sal, nenhuma parte, mas eu vou aqui porque é uma coisa que me surgiu a curiosidade, eu não pesquisei, mas o Melach está ligado, o sal está ligado com uma coisa que ela preserva para continuar para sempre. Então, por isso que tem essa paraxá do presente, essa porção que fala dos presentes do sacerdócio em relação ao Korah, a proximidade, porque o Korah foi aquele que desafiou e, em consequência, o Aaron ganha os presentes. Então tem uma ligação entre o Korah para suscitar os presentes que não tinham sido escriturados até então. Outras perguntas. Por que fala que veio o Bakatuv, veio o escrito, e não fala que é no Sifri, da onde vem essa metáfora? Segundo, por que faz questão de mencionar 24 presentes que não estão listados aqui? Que fala sobre a Halá, é um presente que o Aaron e os Kohanim depois ganham, né, para sempre, até hoje. Halá, uma porção da Halá, desculpa, é para os Kohanim. A primeira tosquia, né, o Rishita Gez, a primeira tosquia do carneiro, da ovelha, vai para o Kohen. Nos sacrifícios, a parte do ombro, né, que é Hazé, bochecha, estômago, são partes do sacrifício, né, Lechaim, e o Akibá é de presente para o Kohen, né, para sua família. Terumá, Maser, etc. Vários presentes, são 24 que são listados, não estão aqui. Por que o Rashi faz questão de explicar que são 24? Não fala que são presentes. Inclusive, só em Shoftim, para achar muito tempo depois, no Sefer Devarim, que fala Vezeh yeh mishpat hakohanim, met aham, zovchei hazevach, im shor, im seh, v'natzan hakohen, a zroa, né, que é
na verdade aqui é o ombro, né? Não é o peito, que é o razé, a lechaim, que é a bochecha, e a kevá. Então, só tem que falar sobre esses presentes. Por que o Urashi traz aqui os 24 que não são ainda 24? Porque não tem ainda, explicando, e vai ser só em Shoftim, muito tempo depois, que vai concretizar quais são esses, o que faltam desses 24 presentes. Então, Urashi fala que essas porções, os presentes e o ataque de Korah, estão próximas na Torá. Que está ligado com... Elas são... próximas. Enquanto com o Sifri tem uma diferença de linguagem que fala que são faladas juntas. Então, próximas em Semachim, que estão perto uma da outra. É diferente porque quando fala que aconteceram perto de uma outra, quer dizer que a Torá aproxima as duas, mas não aconteceram logo uma depois da outra. Então, como o Urashi traz essa novidade, que na verdade elas estão na Torá juntas, mas que elas não aconteceram uma depois da outra. A gente vê pelo Urashi no versículo 19, que fala que todas essas trumot, todos esses presentes dos Kodashim, dos sacrifícios que os Bnei Israel, o povo de Israel, vai oferecer para Hashem, eu estou dando para você e para os seus filhos e para as suas filhas, que vai ser como uma lei, um estatuto eterno, um Berit Melach Olam, um pacto de sal eterno. E vai ser para você. Então, todos os presentes são um pacto de sal eterno. O Sifri só fala que são mencionadas aqui. O Urashi mantém que alguns presentes vieram só depois do ato de Pinchas. Por isso que Shoftim, que depois de Pinchas, que só depois que o Pinchas, inclusive tem uma ligação entre os Roa, que ele acertou, o Pinchas acertou essa parte dos que estavam fazendo um ato errado, e fala o Lechaim também, e a Kivá está ligado a Kubatá, né, a pessoa que estava junto num ato impróprio. Então está ligado com Pinchas. Depois que Pinchas se tornou Cohen, ele faz esse ato justamente ligando com essas três partes do corpo da pessoa. Ele traz para os Kohanim esses presentes adicionais, três presentes nessas três partes. Mas Urashi fala que, no geral, estão todas ligadas com o questionamento do Korah aqui. Por isso que a Torá associa uma coisa com a outra. Então, só para resumir, colocar na perspectiva por que a gente está falando esse assunto inteiro. Então, na verdade, o Korah bate no Aaron, né? Aaron, entre aspas, apanha com esse questionamento sobre a sua autoridade, sobre a sua, o seu poder de exercer o sacerdócio, e aí ele fica mais forte porque ele ganha 24 presentes a partir disso. E está ligado justamente ao nosso Parashat Korah, por isso que o Urashi fala que tem proximidade entre a Parashat do Korah, que fala sobre a rebeldia do Korah contra o Aaron, o Cohen, e os presentes do Aaron, que foi ficar mais forte a partir do que ele foi desafiado. Se foi só depois em Shoftim ou Pinchas, como a gente viu, está ligado com essas três partes que foram merecidas por Pinchas depois, quer dizer que o rei esperou para emitir a escritura 38 anos depois, porque a Parashat Pinchas é 31 anos depois da Parashat que a gente está agora em Korah. Aqui fala que deu para Aharon o que ele já tinha falecido na história de Pinchas. Então poderia ser dado agora para Aharon em mérito do Pinchas no futuro. Isso acontece. Acontece em outros lugares, como na saída do Egito, por exemplo. A gente saiu do Egito em mérito de matar a Torá, que aconteceria depois, que seria no futuro, quando a Torá foi entregue. Mas então tem isso de você merecer agora alguma coisa fazer depois. Essa coisa muito só por aí já dava para aprender muita coisa e aplicar no dia a dia. Uma coisa interessante. Como acontece, coisas que a gente não sabe por que acontece a gente hoje, mas é coisa que a gente vai fazer depois. A Hashem está acima do tempo, né? Acima do antes, durante e depois. Então, pode ser que
Aharon vai merecer, através de Pinhas, no futuro, esses três presentes adicionais, e já está recebendo isso aqui agora. Sim. Sim. Uma coisa ajuda a definir a outra. O futuro no que vai acontecer agora, no presente já. Então Rashi fala aqui, porque tem a ver o assunto entre o que aconteceu do desafio do Korah e os presentes do Aron, mesmo aqueles que vão só se concretizar no futuro. E não é porque foram faladas uma perto da outra, porque não foi, não aconteceu uma perto da outra. Por isso, no sentido literal da Torá, que é o que Rashi traz, não tem nenhum presente agora, por isso que o Rashi não lista os presentes. Fala que são 24, mas são 24 que ainda vão se concretizar no futuro, porque ainda não foram entregues. O eis, que é o Hine, está ligado com algo que está pronto. Quando você fala Hine, Eloquei no Zé, você está vendo, está na tua frente. Como tem, interessante, Hine esterra kar valer, olha a sua esposa, pegue e vá. Isso em Lerechá, quando Hashem fala para Abraham em relação a Sará, em relação a Paró, vai erá, veine ail, vai, quando o vaiar, veine ail, quando Abraham vê um carneiro logo ali para oferecer no lugar do Isaac, na Kedat Isaac, também tem veine, está pronto lá. A Sara estava lá para poder sair com Abraham, o carneiro estava lá para poder substituir o Isaac. Também tem em relação a Noah, Hineni também está ligado com Hine, que é eis, Hine mevi et mabul, está pronto já para trazer o mabul. E também está ligado com uma novidade, alguma coisa que não tinha antes. Vayar Elokim et kol asher asa veine tov meod. Quando Hashem fala no terceiro dia, que ele viu, no sexto dia, que Hashem vê tudo que ele fez da criação, e essa novidade que ele criou o mundo, e aí ele fala Verhine também, eis, que é tudo ótimo, muito bom. Também tem Hine na Atzarani Hashem Meledet, quando a Sara fala que ela parou de poder ter filhos. A Sara estava estéril quando ela teve o Yitzhak, foi um milagre que a Hashem fez. É o contrário da natureza da mulher, que não ter filhos, né? Que ela tem que ter filhos. Então o Hine aqui está ligando a uma novidade, que é o contrário, porque não deveria ter parado, porque a mulher deve ter filhos. E tem também Vani Hine Lakarte et Ahem Alevim, que era dos Kohanim, e ele Hashem separou alguma parte que é o Levim que vai ter que fazer. Também tem Vani Hine Natat Lecha, que veja como está aqui, eu dei para você. Em princípio tem uma explicação, por isso o Rashi explica que é alegria, porque tem várias coisas, a gente está falando sobre Vihine, está pronto, que é o contrário da natureza, que é uma novidade, que alguma coisa que ele tirou de um deu para outro, e aqui não é nenhum desses sentidos. Então o que quer dizer aqui? O Rashi explica, isso aqui está ligado com alegria. Pergunta, onde vimos que os presentes foram dados com alegria? Como é que ele sabe disso? Onde que o Rashi tira isso? Assim como o encontro de Aaron com Moshe, que foi com alegria, que Aaron estava feliz de encontrar de novo o seu irmão, depois de 67 anos que não o via. Não foi um presente comum para acabar com fofoca, foi grandioso e com alegria. Rashi quer explicar por que foram dados os 24 presentes de sacerdócio. E porque é um pacto de sal eterno. E porque não bastou o sinal e milagre de antes com a flor no bastão em relação em relação a consolidar o sacerdócio para Aaron, que foi um milagre que foi feito, que a flor do bastão de Aaron floresceu e os outros não, né, com a história das amêndoas. Na história tinham três assuntos. A história do rei. Né? O rei escreveu o contrato, conferindo a escritura ao filho, ao amado, ao amigo. Ele assinou e ele publicou. A mesma coisa tem aqui, tem um pacto que ele escreveu, que é coisa que está escrita. O sal que é eterno, que ele assinou, então não volta atrás, está assinado. E tem o publicar, que está garantindo, né, tornando público isso aqui.
Então não está escondido na gaveta, não é um contrato de gaveta, é uma coisa pública, é um contrato social. Tem contrato quando está longe. E é por isso que é feito o pacto, porque mesmo quando está longe, funciona a ligação. É esse contrato com os Kohanim. Não pode desistir, que é a assinatura, que é o sal, que é eterno. E publicar, garantir, está ligado com a força. Não pode mudar. Isso aqui agora é para sempre. Concluindo, a gente vê as maravilhas da Torá nos ensinamentos, explicações, comentários do Rashi. Teve o questionamento do Korah, que está ligado aos 24 presentes. Já era uma coisa inerente, que já tinha sido, o Aaron já era o Cohen, já trabalhava como Cohen, já tinha sido designado, denominado para isso. Foi como um roubo. Mas ele fez não de um modo revelado. Ele fez como uma reclamação intelectual. Ele juntou muita gente. Ele fez um palanque. Ele fez um manifesto. Ele juntou muita gente e por isso todos se dobraram. Mas em princípio, porque todos ficaram assustados com o que estava acontecendo. Em princípio, seriam 26. Pois se conta os Leviim. Todas as 12 tribos são 12. E como fala 2 vezes, multiplica por 2. E aí fica 24. 12 vezes 2, 24. Mas com os Leviim também deveria, que são 13 com os Leviim, deveria ser 26. Mas como é para evitar questionamentos no futuro, não precisa garantir em relação ao Levi. Ele já faz parte. Está ligado com essa época agora que a gente lê sempre Korah com Tammuz. Tammuz é o mês da Geulah, da redenção do Rebbe anterior. E o questionamento do Korah não enfraqueceu o sacerdócio de Aaron. Pelo contrário, fortaleceu. Bater não serviu para diminuir e fraquejar. Serviu para fortalecer e aumentar. Mesma coisa em relação ao Rebbe anterior. Quando ele foi preso, a prisão que era para apanhar, e ele apanhou muito fisicamente, e sofreu muito, que era para diminuir, aumentou o poder dele, aumentou a força do Rebbe anterior. É o que a gente tem até hoje, com a chegada de Mashiach, já agora, deu mais valor e deu mais poder, tanto para o Rebbe anterior, para o Hassidismo, Chabad em particular, como para Aaron na história com Korah e todos os Kohanim. A mesma coisa quando um contrato que é questionado, é levado para o tribunal garante, é um contrato verdadeiro, tem mais força, porque ganha o carimbo do tribunal mais do que estava antes, que era um contrato simples, comum. Justamente o questionamento da prisão, né, em relação ao Rebbe anterior, do Korah em relação a Aaron e o sacerdócio, causou a redenção depois do Rebbe anterior, fazendo que aumentasse o espalhamento da Torá e ganhasse com isso força e continuasse como um pacto de sal eterno, chegando em todos os cantos da terra, preparando para a verdadeira redenção, com Mashiach Tzidkeinu já agora, se Deus quiser, para sempre. Mashiach now.